Qual é o objetivo de uma iniciação, da iniciação? O objetivo da iniciação é você sair da atual condição e, de fato, verdadeiramente, com total realidade, alcançar aquilo que todo mundo, ou muita gente fala pelo mundo: evolução espiritual. Real. Eu não estou falando disso dos discursos que a gente ouve por aí. Eu não quero criticar nada, ninguém, escola nenhuma, mas nessas ocasiões a gente precisa estabelecer as diferenças fundamentais, né? Iniciação serve para, vamos colocar numa linguagem assim, serve para transformar um ser humano num ser divino. Isso é o propósito da iniciação. É o único propósito ou objetivo. Agora, como se faz isso? Aí voltamos às escolas de mistérios da antiguidade, que eram detentoras de conhecimentos de cabala, de magia, de ciência, de astronomia, que depois, na verdade, astronomia é uma palavra moderna, na época era astrologia, do desenvolvimento dos 12 sentidos humanos. Todo mundo mal conhece 5, os budistas falam em 6, que são os 5 mais a mente, que é o 6º sentido. Tá, mas tem mais outros, que pouca gente fala. Clarividência, que é a visão do ultra. Mas a clarividência, eu conheci muitas pessoas que eram clarividentes, são clarividentes. Mas, primeira coisa, existem os clarividentes positivos e os clarividentes negativos. O que significa isso? Que no positivo os chakras giram num sentido positivo e no outro viram no sentido contrário. Ambos são clarividentes. Ambos enxergam as coisas. Porém, o que está oculto dentro de cada um é que faz a diferença. Se você, digamos assim, não tem uma chamada intuição luminosa ou iluminada, você não vai ter a visão ou o entendimento que alguém assim, com essas características, tem. E é por aí que se perde. Então, antigamente era fácil reconhecer, porque o mundo inteiro conhecia qual a melhor escola para isso, qual a melhor escola para aquilo, e todo mundo sabia onde era. Você caminhava às vezes 1 ano para chegar na dita escola. E lá ele era acolhido se passasse nas provas. Escola de Pitágoras, ou a escola pitagórica, é uma das mais conhecidas. Mas pouca gente sabe o que de fato acontecia ali, né? Primeira condição, o mestre Pitágoras, ele não recebia ninguém. Alguns falam que por 2 anos e meio ele dava aula para os estudantes avançados, mas havia uma cortina que separava os iniciantes aqui. Eles ouviam a voz do mestre, mas não via o mestre, nem o que ele estava usando enquanto falava. Então, só aí faz uma grande diferença, né? E com o passar do tempo, se superasse essa primeira prova, sim, aí ele era admitido. Ele recebia instrução direta, com acompanhamento direto do mestre. Nos primeiros anos do cristianismo, como os apóstolos ainda viviam, e que os cristãos, todos eles, se reuniam nas catacumbas, o que acontecia ali? As pessoas que chegavam ou eram trazidas por outros catecúmenos, ou por amigos, familiares desses, e então, esses que chegavam ali, por 2 anos, eles só ouviam, eles não tinham direito nem a fazer perguntas, só ouviam. Então, para sair dessa categoria iniciante dos catecúmenos ou pré-admissão, e passar para a categoria dos indagadores ou perguntadores, eles tinham que passar 2 anos. Aí eles podiam fazer pergunta para o mestre, que era um dos apóstolos, que recebeu doutrina ou ensinamento do próprio Cristo encarnado em Jesus, né? Depois, num terceiro nível, você participava da cerimônia da partição do pão e do vinho, que é a missa. Foi criada séculos depois, né, para substituir aquela cerimônia feita nas catacumbas de Roma ou de outras cidades, né? Isso é muito interessante, mas isso é história. Mas
Pouca gente conhece isso. Então, quem ignora esses aspectos é uma vítima muito fácil da manipulação. Porque, primeiro, salvação, transformação de um humano em divino, você não pode ter intermediários. Uma escola boa, ela passa as ferramentas, a tecnologia, né? Ou seja, o know-how, o como utilizar as ferramentas. Agora, quem faz o trabalho? É você, é o interessado. E se eu não fizer, não vai acontecer nada. Por outro lado, quando começaram a surgir as igrejas, como nós as conhecemos hoje, lá pelo século 4 ou 5 da história, o que aconteceu? Essas comunidades ou eclésias, que significa comunidade, né? Elas assumiram para si o papel de intermediárias entre o mundo, a humanidade e Deus. Mas até onde a gente sabe, Deus não deu. Ele não criou nenhuma franquia para isso, né? Então, onde estão esses intermediários? E o que surgiu a partir dessa intermediação? As pessoas se apoderaram desse poder que atraía e fascinava as pessoas, começaram a usar, os bolsos deles começaram a engrossar, a se encher, e construíram grandes monumentos, onde tem tudo, menos Deus. Qual que é o caminho mais assertivo para a gente conversar com Deus? O próprio Cristo respondeu isso. Quando quiserdes orar ao Pai ou a Deus, você procure, porque ali entra aquela parábola lá do fariseu. É nessa parábola que você vai encontrar a resposta para isso. O fariseu, ele ia lá no templo de Jerusalém, todo ostensivo, né, mostrando toda a sua prosperidade material, batia no peito: Senhor, Senhor, eu faço obras de caridade, eu faço isso, eu sou generoso, eu faço doações, eu não sou como essa pobre viúva ali que está dando uma moeda. Enfim, esse é o fariseu, isso é um farisaísmo. Então Jesus, em cima dessa parábola, claro que eu modifiquei a parábola adequando aos tempos, mas é só estudar a parábola do fariseu. Agora, quando quiserdes orar, falar com Deus, você volta para sua casa, procura lá o quartinho, a habitação, tá mais escondida ou preservada da sua casa, e ali, onde ninguém te vê, faça as suas orações. Ou seja, essa palavra oração, ela mudou o sentido original disso, né? Orar é falar. Então, oração, no sentido natural, da origem, é conversar com Deus. Tanto que é de lá que vem uma máxima esotérica ou iniciática que é orare et laborare. E isso é o resumo da vida. Rezar, que também não é uma palavra adequada. Então, a palavra orar significa conversar. Então, fazer oração significa ter conversações com Deus. É isso que o sentido ao longo da história foi assumindo. Nas antigas, desta época das tradições de conhecimentos iniciáticos, ou simples sabedoria espiritual comum, corrente, surgiu uma máxima que resumia, como até hoje resume, né, o que você precisa fazer, ou qualquer pessoa interessada na busca precisa fazer. Orare et laborare. Então, falar com Deus e trabalhar. Ou seja, cuidar da tua vida. Trabalhar, fazer o teu trabalho com alegria, essas coisas. Porque o que faz com que uma pessoa tenha sofrimentos, amarguras, decepções e tal? Decepções é fácil. Você projetou alguma coisa com a sua mente e os fatos da vida não corresponderam. Então vem a frustração, aí vem a ira, vem a revolta, vem isso, um monte de coisas que eu acho que todo mundo sabe, né? Agora, alegria. Qual é a verdadeira alegria? Isso aconteceu lá na comunidade de Francisco de Assis. Qual a verdadeira alegria, irmãos?
Então, será que a verdadeira alegria é, isso Francisco explicando, né, para os irmãos, será que a verdadeira alegria é a gente aqui enfrentar fome, frio, não ter o que comer e ainda assim estar sorrindo e agradecendo e louvando, cantando, né, a Deus? Será que é isso que é a perfeita alegria? E aí nisso, né, Francisco foi avançando até que ele chegou num entendimento máximo, uma compreensão máxima, que, digamos, se trataria de você enfrentar, depois de ter muito trabalhado, muito orado, você passar por uma decepção que gera muita amargura, né? Depois disso, você fez tudo o que podia fazer, até além, e você ainda ser enxotado, ou desprezado, humilhado, ou até mesmo açoitado por alguém cuja porta você bateu pedindo ajuda, né? E aí, se depois de tudo isso, você mantivesse esse coração manso, essa mente serena, esse estado tranquilo, isso seria perfeita alegria. Agora, quem faz isso no mundo de hoje é muito difícil. Porém, orar et laborare resume tudo que uma pessoa precisa fazer na prática. Nós, na nossa escola, temos um ensinamento para resumir isso da seguinte forma: conduta reta. Você tem que viver, vivenciar, praticar. Claro que vai falhar, mas ninguém está falando de falha. Nem os deuses querem saber das falhas, né? Só quer saber se você se mantém trabalhando em conduta reta. E em outra ocasião nós podemos aprofundar um pouco mais sobre o que vem a ser essa conduta reta. Francisco de Assis não achou a perfeita alegria porque não tinha defeito, né? Porque ele se purificou, ele eliminou tudo, porque se ele estava morto tudo bom, isso... só conversa aqui entre nós agora. Exatamente. Então, não tem como, né? Não, então veja. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a perfeita alegria ela só vem depois de que você ter se purificado e purificado o seu coração e sua mente completamente. Né? Sim, nesse e agora a pergunta, né? Quem quer calar? Como é que a gente purifica tudo isso? Como é que a gente consegue purificar os nossos pensamentos? Porque assim, você falou de 12 sentidos, estou até curiosa para saber quais são os demais, mas a gente começa a ter uma impressão do mundo através dos principais sentidos, né? São 5 mais ou menos. E são mais baixos, assim, são coisas, não são menos importantes, mas são coisas bem... sensoriais, né? Totalmente ligadas à matéria, imagino que os outros não sejam. Se tendo consciência desses... Começa por aí. Muitas pessoas já não conseguem, então tem gente que não consegue sentir o sabor da comida que come, tem gente que não consegue prestar atenção nas experiências corporais básicas que tem, né? Então eu vejo muitos trabalhos, por exemplo, desses mais profundos, ou inclusive foi a indicação de um terapeuta meu, ele falou, olha, saia de tudo que você tenha que trabalhar a sua cabeça, você precisa se conectar com experiências físicas, né, corporais, para você conseguir, né, parar um pouco aqui na mente. Então, se com esses sentidos a gente já fica um pouco perdido, né, quais são os outros, e os outros vão ajudar ou eles podem deixar a gente um pouco mais confuso? Pelo contrário, nós, por exemplo, nós tivemos casos todo esse tempo aí que a gente está nesse meio, né? Nós tivemos casos de estudantes que nos procuraram e, apesar de todo o aviso, advertência, alertas que fizemos, as pessoas decidiram não cumprir. Por exemplo, existem certas práticas para desenvolver esses demais sentidos, né? E essas pessoas só queriam desenvolver esses sentidos. O que aconteceu? Elas hipersensibilizaram os seus chakras. Elas hipersensibilizaram os seus chakras e começou a abrir os sentidos, florescerem os sentidos, clarividência, clareaudiência, que é ouvir, digamos, a linguagem de outras dimensões ou regiões. Mas as pessoas, elas não tinham se purificado.
Então, um dos primeiros choques que qualquer pessoa que começa a trabalhar com despertar os sentidos da alma, como nós também denominamos, é que você começa a ver a realidade das outras dimensões. E aí depende da capacidade ou do poder de clarividência de cada um, porque você pode ver apenas a esfera logo acima de você, deste mundo, né? Você pode passar a ver 2 ou 3 esferas além. E quanto mais penetrante é a sua clarividência, só estou dando esse exemplo, mais fundo, longe, distante é a penetração das percepções todas, né? Então, isso é um choque. Não vou falar e me limitar somente às primeiras impressões, às primeiras visões, às primeiras realidades que passa a perceber. Isso você pode conseguir em pouquíssimo tempo, né? Trabalhando com essas técnicas.